he learn that me he cannot slay. He shall burn me once again! O termo Nova Ordem Mundial refere-se a uma teoria conspiratória que supostamente certas elites políticas e governos planejam a implantação de um governo mundial totalitário. Olá, bruxos! Vocês já ouviram falar sobre o Bohemian Grove? Fundado em 1872, o Bohemian Club, ao qual o Bohemian Grove pertence, foi inicialmente criado por um grupo de jornalistas e artistas de São Francisco. O objetivo original era proporcionar um ambiente para livre expressão criativa e camaradagem. Com o tempo, a natureza do clube evoluiu e desde 1899, o acampamento em Bohemian Grove passou a ser o local de um retiro anual de 2 semanas. So there's this place, Bohemian Grove. All the elites would go there and they would engage in these occult rituals. This is in America? Yeah, it's like Northern California. Atendendo exclusivamente aos membros masculinos do Bohemian Club. Esses membros são recrutados principalmente da elite política, econômica, artística e da mídia dos Estados Unidos. O culto ritualístico foi mantido em segredo por vários anos e teve como membros pessoas muito importantes para a história americana, incluindo artistas, líderes de negócio, oficiais de governo e até mesmo presidentes dos Estados Unidos. A exclusividade é uma característica marcante do clube, com uma lista de espera que pode variar de 15 a 20 anos para novos membros. E em 2006, a taxa de iniciação já era de $25.000 e mais uma taxa anual. Os membros que atingem 40 anos de associação recebem o status de velha guarda, o que lhes confere privilégios especiais e assentos reservados nas diárias do Groove. A natureza fechada e a composição de sua membresia tem sido uma fonte constante de especulação e crítica. Em 1989, o jornalista Philip Weiss foi um dos primeiros a tentar vazar o segredo do clube, mesmo antes da popularização da internet. O cara passou 7 dias infiltrado como convidado do Bohemian Club e escreveu um artigo para Spy Magazine, intitulado Masters of the Universe Go to Camp, algo como Os Mestres do Universo Vão Acampar. Num tom satírico e investigativo, o texto contém trechos muito ácidos como: Você sabe que está dentro do Bohemian Grove? Quando desce por uma trilha na floresta, faz uma curva e vê um homem com uma cerveja em uma mão e o pênis na outra, urinando nos arbustos. Este é o ritual mais glorificado do acampamento, a liberdade dos homens poderosos de urinar onde quiserem. E também, aproveitei a maioria dos prazeres do Grove, especialmente os discursos, canções e os elaborados shows de drag queen. Brinde sem fim e gin fizzles antes mesmo do café da manhã, e outras bebidas. Existe um boato que o artigo do Sr. Weiss teria sido sabotado e enterrado pela edição da revista na época, porque os próprios donos da revista tinham laços com os membros do Bohemian Grove, mas na minha pesquisa não consegui comprovar nada disso. Até onde eu sei, o que aconteceu foi que, por ser uma revista impressa e não digital, o acesso ao artigo foi se tornando raro e com o passar dos anos a Spy Magazine encerrou suas atividades em 1998. E hoje, muitos de seus arquivos não foram disponibilizados oficialmente online. O texto sobrevive principalmente em cópias digitalizadas por colecionadores no Scrib, em trechos citados por pesquisadores e jornalistas, em resenhas de sites sobre o Bohemian Grove. I have actually folded laundry for the Bohemian Grove before when I needed to, so all of their laundry is processed through the laundromat that is around the corner. So I've folded George Bush's sheets, for heaven's sakes. It's great food, it's great cooking, but people believe that it is nothing more than a secret meeting of world conspiracists who are out to take over the world's money supply and all these other things. Mas voltando ao Grove, o clube recentemente voltou aos holofotes ao ser referenciado no filme Entrevista com o Demônio. O filme se passa nos anos 70 e traz Jack DeRoy, apresentador de um programa de variedades e talk show chamado Night Owls with Jack DeRoy. Algo como Corujinhas da Noite com Jack DeRoy. O que, como você já sabe, já é uma referência ao próprio culto.
Durante um episódio ao vivo da sexta temporada, transmitido no Dia das Bruxas de 1977, o caos se instaura no set do programa quando Jack entrevista June Ross Mitchell, uma parapsicóloga, e Lily Dabble, uma adolescente que foi a única sobrevivente de um coletivo em uma igreja satânica, tema recente do livro da June. No decorrer da trama, Delroy é revelado como membro de um grupo misterioso chamado The Grove, descrito como um clube exclusivo para homens localizado nas sequoias da Califórnia. O filme continua dizendo que o The Grove foi fundado por volta de 1800 e tem como membros políticos, celebridades e grandes empresários. Outro fato interessante sobre o clube é uma estátua de um santo chamado São João Nepomuceno, que fica em meio às árvores da sede do clube. Segundo a história, ele foi um pregador na corte do rei Venceslau IV, na Boêmia, do século XIII. Ao ouvir a confissão da rainha e negar-se a contá-la ao rei, Nepomuceno teria sido torturado e morto. Faz sentido sua imagem estar associada ao Bohemian Club, já que ele preferiu a morte a revelar um segredo acreditado a ele. Mas o mascote central do Grove continua sendo a coruja. A coruja é um símbolo do Bohemian Grove. A prova disso é uma estátua de pedra representando uma coruja de 40 pés de altura chamada Mandalay, localizado à beira do lago onde o ritual central acontece. A estátua é o foco de um ritual conhecido como Cremation of Care, algo como cremação das preocupações. O ritual e a coruja são símbolos do clube e representam a importância do esquecimento e da libertação de preocupações e responsabilidades durante o período do retiro. O Cremation of Care, o ritual que eu citei, ocorre em frente a uma estátua de coruja de concreto, de 12 metros de altura, situada à beira do lago que eu antes citei. O evento envolve uma produção elaborada, com fantasias, música e pirotecnia. Durante o ritual, uma efígie de madeira ou vime, simbolizando as preocupações e os fardos da vida cotidiana, do care, é transportada em um barco até um altar, aos pés da coruja, e em seguida é queimada. O propósito declarado na cerimônia é banir simbolicamente as preocupações do mundo, para que os membros possam desfrutar do acampamento sem as pressões de suas vidas profissionais. O lema do clube, Weaving Spiders Not Come Here, aranhas tecelãs não venham aqui, reforça a ideia de deixar os negócios e as preocupações do lado de fora. Existem também rumores de um forte laço do Bohemian Club com outra fraternidade da elite americana, chamada Skull and Bones, por onde passaram nomes como George H.W. Bush e seu filho George W. Bush. Ambos pertenceram à fraternidade Skull and Bones na Universidade de Yale e mais tarde também frequentaram os acampamentos do Grove. A relação não é comprovadamente de hierarquia nem de parceria formal, mas o Bohemian Grove pode ser visto como um playground ou um ponto de encontro para a elite mais ampla, onde os membros de várias redes de poder, incluindo Skull and Bones, podem interagir de maneira informal. Em resumo, Skull and Bones é uma fraternidade de elite focada em criar uma rede de poder desde a universidade. Já o Bohemian Grove é um clube social onde a elite, já estabelecida, se reúne para relaxar e fortalecer laços sociais. Já Nixon, com palavras não tão educadas, teria resumido em "é só uma grande orgia gay". As histórias do Grove admitem uma certa obsessão com o ocultismo e pelo que chamam de rituais druidas. Em meio às sequoias do Monte Hill, Califórnia, eles vivem antigos cerimoniais que têm suas origens entre os druidas e na antiga Babilônia. Conforme as ferrovias foram chegando e trazendo mais comerciantes e maiores populações, o prestígio do clube tomou força a ponto de ser um local de reunião da elite mundial. De presidentes americanos como Nixon e Eisenhower,
a artistas influentes como Clint Eastwood e Danny Glover, o Bohemian Grove é uma seita seleta que obteve êxito em se manter em segredo durante quase 150 anos. E todos realmente acreditavam que isso não passava de uma história da carochinha até pouco tempo atrás. Até que, com o passar dos anos, os vazamentos e infiltrações de jornalistas e curiosos com influência tornaram o segredo impossível de ser mantido. E hoje, afirma-se que várias das decisões mais importantes da história moderna foram tomadas ali mesmo, desde acordos políticos e empresariais até o Projeto Manhattan, por exemplo, programa nuclear dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, responsável pela criação da bomba atômica. Nesta foto tirada em 1963, em meio aos bosques de Monte Hill, podemos ver ninguém menos que Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, ao lado do então senador e mais tarde também presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Mas nem só de luxúria e whisky sobrevive o clube. Comenta-se muito sobre as Lakeside Talks, em português algo parecido com um bate-papo à beira do lago, que constituíam-se em palestras e discursos à beira de um pequeno lago, já antes citado e onde acontece a Cremation of Care, que vamos falar sobre já já. Dizem que discursos importantíssimos para a história foram feitos em meio aos 2.700 acres obtidos pelo clube ao longo dos anos. Embora sejam de conteúdo privado, alguns tópicos e palestrantes já vazaram para o público, seja por relatos de ex-membros jornalistas infiltrados como Philip Weiss ou documentos internos. Por exemplo, na década de 80 e 90, Richard Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos, falou sobre política externa, mas seu discurso também foi lembrado por comentários controversos sobre não gostar de ver mulheres no Grove. Henry Kissinger, ex-secretário de Estado, fez palestras sobre geopolítica e relações internacionais. Alexander Haig, ex-comandante supremo da OTAN, falou sobre Guerra Fria e segurança global. George Shultz, secretário de Estado, temas econômicos e políticos e globais. Décadas de 2000 e 2010, Colin Powell, ex-secretário de Estado, palestrou sobre a liderança e desafios globais. William Perry, ex-secretário de Defesa, discutiu proliferação nuclear. Herb Kelleher, fundador da Southwest Airlines, falou sobre o modelo de negócios da aviação. James Baker, ex-secretário do Tesouro dos Estados, economia global. E talvez o mais importante discurso de todos. Em 1942, um encontro no Grove reuniu figuras militares e industriais, incluindo a presença de J. Robert Oppenheimer, que discutiram ideias que influenciaram o Projeto Manhattan, a bomba atômica que marcaria o fim da Segunda Guerra Mundial de forma trágica. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Os temas atuais recorrentes são estratégias militares, relatos de guerra, situação econômica mundial e mercado financeiro, questões ambientais, especialmente energia e recursos naturais, mudanças tecnológicas e segurança da cibernética, relatos históricos de campanhas eleitorais e decisões de governo. Bom, começamos a perceber o porquê da preocupação de muitas pessoas sobre o conteúdo do Bohemian Club. Afinal, estaríamos todos à mercê de decisões tomadas secretamente por velhos bêbados mijando em árvores enquanto conduzem o volante mundial? The owl is in his leafy temple. Let all within the grove be reverent before him.
Lift up your heads, O ye trees, and be ye lifted up. This house. Weaving spiders, come not near. Hail, Bohemians, with the ripple of waters, song of... Above is blue, sown with stars. The forest floor is heaped with fragrant drift. Alex Jones é um apresentador de rádio, documentarista independente, ativista político e conspiracionista norte-americano. Just everything else, just a big, huge. Would you say gay dudes? What? Gay dudes. Gay dudes. I was like, No, Conhecido principalmente por promover teorias da conspiração sobre política, segurança e eventos históricos. Ele começou nos anos 90, apresentando programas de rádio em Austin, Texas. Fundou o site e o canal InfoWars, depois Prison Planet e News Wars, que se tornaram o centro de divulgação do seu conteúdo. Jones ganhou notoriedade defendendo ou divulgando ideias como que o 11 de setembro teria sido um trabalho interno dos Estados Unidos, ou que o massacre de Sandy Hook teria sido encenado. Essa alegação o levou a vários processos judiciais e indenizações milionárias. A essa altura, você já começou a entender o porquê da maioria das pessoas chamarem o Sr. Jones de maluco de pedra. O cara percorre por aí podcasts e jornais de TV aberta, destilando inúmeras teorias da conspiração que parecem malucas demais para serem verdade. Mas a coisa mudou de panorama quando, totalmente desacreditado de suas falas e teorias e taxado de maluco por todos, Jones apareceu com a teoria do Bohemian Grove. Logicamente, todo mundo riu da sua cara mais uma vez. Só que, dessa vez, Jones tinha provas chocantes. E são essas provas, essas filmagens que estamos vendo aqui. Sim, as imagens que você está vendo são comprovadamente verdadeiras e foram gravadas em julho de 2000 por Alex e seu cameraman Mike Hanson, num ritual que acontecia anualmente durante os solstícios de verão, na cidade de Monte Hill. O ritual envolvia pessoas usando túnicas, música clássica e uma particular estátua de coruja gigante sendo queimada. Analisando passo a passo algumas das declarações dos ocultistas que aparecem no vídeo gravado às escondidas por Alex e Mike, ouve-se coisas como ler o sinal e tua efígie queimada, ou seja, o teu corpo queimado. Frases essas usadas pelos druidas. Agora eu também preciso te falar um pouco sobre os druidas e suas várias versões relatadas ao decorrer da história da humanidade. A versão histórica: eles existiram entre os celtas pré-romanos na Europa Ocidental, com um papel religioso, jurídico e intelectual. Não deixaram textos próprios. Tudo o que sabemos vem de relatos externos e de vestígios arqueológicos, envolvidos com o culto à natureza, astronomia e rituais. Mas o conteúdo exato desses rituais não é certo. Foram praticamente suprimidos pela expansão romana e mais tarde pelo cristianismo. Já no Renascimento e na Reinvenção, nos séculos 17 a 19, depois de mais de 1000 anos sem atividade druídica documentada, intelectuais europeus romantizaram e reinventaram os druidas. No Renascimento e no Iluminismo, estudiosos e antiquários britânicos e franceses idealizaram os druidas como sábios místicos da antiguidade, ligados ao Stonehenge, mesmo sem provas arqueológicas sólidas. No Romantismo, século XIX, poetas e artistas usaram a imagem do druida como um símbolo de sabedoria ancestral, liberdade celta e conexão com a natureza. Sociedades fraternais, como a Ancient Order of Druids,
fundada em 1781, misturaram rituais inspirados em maçonaria como referências celtas, mas sem ligação direta com práticas antigas. Passamos para o neodruidismo e o neopaganismo, do século XX em diante. Movimentos como o OBOD, Order of Bards, Ovates and Druids, e o Ardent Fame surgiram a partir da década de 60. Misturam elementos de reconstrução histórica com práticas modernas inspiradas em Wicca, espiritualismo, ambientalismo e mitologia celta. A ênfase na espiritualidade ligada à natureza, meditação, celebração de festivais sazonais, como o Samhain, o Beltane e o Lughstad, não afirmam praticar exatamente rituais antigos, mas buscam capturar o espírito da tradição. O último é na cultura pop. Asterix, por exemplo, personagem Panoramix, é um druida carismático e inventor de poções, que mistura fantasia com estereótipos históricos. No RPG Dungeons and Dragons, druidas são magos da natureza, capazes de se transformar em animais e controlar elementos, inspirados mais em ficção e fantasia medieval do que na história real. Na música e cinema, bandas folk celtas. Filmes como The Wicker Man e séries como Britannia exploram uma visão misteriosa e às vezes mais sombria dos druidas. A ficção histórica, livros e filmes frequentemente exageram a ligação com magia, sacrifícios e profecias. Lord, Lady of all that is growing, Bom, agora que sabemos um pouco mais sobre os druidas, podemos voltar à análise do Dr. Alex Jones das imagens do ritual. Essas são imagens do que se acredita ser o panfleto entregue aos participantes novatos do ritual. Neles, podemos ver partes do ritual. No canto do panfleto à direita, a silhueta de um demônio chamado PJ, segurando uma pá e uma vassoura e limpando as cinzas. No mesmo panfleto aparece uma chocante figura de um corpo humano ardendo em meias chamas. Quando Alex procurou especialistas em anatomia humana, eles disseram que o tamanho anatômico se parece com o de um bebê, ou um pequeno menino. Devemos falar que na Babilônia Antiga se tem relatos de rituais de sacrifício envolvendo pessoas de pouca idade, se é que assim me entende. Nas imagens do documentário feito por Alex Jones, enfatiza-se que todo o local está infestado por imagens remetentes a símbolos de morte, crânios e corujas. Finalmente, inicia-se o ritual de cremação da coruja. The Cremation of Care. De repente, em meio à escuridão, do outro lado do pequeno lago, surge uma carruagem com homens na frente e atrás, usando túnicas preto e marrom e levando um corpo amarrado. Lembre-se de que as imagens são de uma câmera dos anos 2000 e, para piorar, estava escondida. Então, são muito pouco nítidas, mas ouve-se de fundo uma música de gaita de fole escocesa. Alex alega que havia um sentimento de excitação agradável no ar. Entre os homens groovers, conforme o ritual progredia, desenvolvia-se um prazer bizarro e muita agitação por parte da multidão que assistia. Ele também diz que neste momento não entendia o que estava acontecendo, mas segundo peritos que ele consultou mais tarde, tal agitação poderia ser decorrente do sacrifício que se aproximava. E depois de mais 10 minutos de música clássica, de repente, ao redor da efígie da coruja começa a parte central do ritual. E então ouve-se as frases: ler o sinal e tua efígie queimada. Nas palavras do Sr. Jones, são frases repetidas pelos druidas enquanto queimavam na fogueira gatos, porcos, cobras e cavalos, fixando-se na dor até a morte, crentes de extrair com isso algum certo tipo de energia, ou poder místico, e até mesmo prever o futuro. Fica claro que trata-se da mistura do culto babilônico e cananita Moloch. Moloch era uma divindade das religiões semitas do Antigo Oriente Médio, ligada a fogo, fertilidade e sacrifício, representada geralmente por uma figura humana com cabeça de boi, e mencionada na Bíblia hebraica em Levítico, como práticas condenadas por Israel. Não entregarás nenhum dos teus filhos para ser sacrificado a Moloch, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 18:21.
Mas, continuando a fala do Sr. Alex, trata-se da mistura do culto babilônico cananita a Moloch, mesclada com antigas características druídicas que destacavam o lado feminino de Satanás, a quem primeiro chamavam como ela, e então havia um deus chifrudo chamado como ele, mesclado com as características da maçonaria escocesa. É bem provável que muitos dos 150 a 2.000 participantes da multidão não tivessem ideia do que estavam vendo, porque ouvia-se muitos deles abertamente fazendo suposições durante o ritual, como quem não sabe direito o que está acontecendo. Aqui temos novamente a imagem aproximada do homem calvo, com o rosto pintado como uma caveira, empurrando um pequeno barco no lago até o grande sacerdote com sua túnica e mão estendida, como se aguardasse a alma condenada que estava sendo levada até ele, enquanto livram-se de suas preocupações e esvaziam as mentes de suas atividades mundanas. Há também um grande círculo ao redor do sumo sacerdote e cores resplandecentes nos altos sacerdotes de preto e vermelho. Alex continua dizendo que tudo isso é consistente com atividades ligadas ao ocultismo, não apenas em países ocidentais, mas no mundo todo. Essa borda obscura que você está vendo, no canto, é devido ao zoom no vídeo. Algumas vezes a imagem estava quase fora de tela, por tratar-se de uma câmera escondida, como antes falei, formando assim as bordas da câmera. Apesar do sacrifício ser supostamente fictício, pode-se ouvir um grito de agonia quando a fogueira é acesa. Once again, Midsummer sets us free. Agora, você se lembra do PJ? O PJ? O pequeno demônio que varria as cinzas com uma pá e uma vassoura estampado no canto do panfleto que foi entregue aos convidados? Então, após este, entre aspas, sacrifício, os membros do culto recolhem as cinzas para serem usadas em rituais futuros. Depois de tudo que vimos, nem todas as coisas ficam explicadas. Porém, algo se mostra bem claro, principalmente quando voltamos a encarar o folheto. Mas o que é que se mostra claro? Você vai me perguntar. Eu te respondo. O que me parece muito claro é que o criador desse panfleto, a pessoa tinha um profundo conhecimento em ocultismo, assim como os membros mais antigos. O Bohemian Grove, com sua rica história e aura de mistério, continua a ser um tema de intenso debate e fascínio. De suas origens como um refúgio para artistas, ao seu status atual como um ponto de encontro para a elite global, o Grove personifica a tensão entre a privacidade de um clube exclusivo e as expectativas de transparência em uma sociedade democrática. As controvérsias em torno de seus rituais, sua exclusividade e sua suposta influência política e econômica garantem que o Bohemian Grove permaneça como um símbolo poderoso e enigmático no cenário cultural e político. When will ye learn that me ye cannot slay?